O apetite do Flamengo no mercado da bola, nessa janela de transferências, contratando jogadores e buscando mais atletas no futebol internacional especialmente, preocupa muitos torcedores rivais e também dirigentes e personagens do futebol em geral. Na realidade, esse momento do atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil é apenas o reflexo de uma gestão que já dura mais de uma década, de uma política administrativa voltada para finanças em ordem, em dia, salários também em dia. O Flamengo não atrasa mais de uma década os salários, o que no Brasil é um grande feito, convenhamos, embora isso não seja mais do que obrigação de qualquer empregador. O Flamengo aumenta a arrecadação e, consequentemente, contrata pesado. Não ganha todos os títulos que poderia com todo esse potencial financeiro por erros do próprio Flamengo. Trocas de treinadores, falta de paciência para desenvolvimento de um trabalho de médio e longo prazo, etc. Mas vamos mostrar para você nesse vídeo que o banco de luxo que o Flamengo já tem e pode ficar ainda mais enriquecido, e essa política nada mais é do que uma réplica numa escala financeira menor, até em função do câmbio, do que acontece com os grandes times do futebol internacional, os grandes times da Europa. O Flamengo tem hoje, a gente vai ver já uma tela, um elenco encorpado e tentando trazer Claudinho, eventualmente o Wendel. Claro que esse elenco fica ainda mais poderoso. Chega a ser um tanto estranho ver algumas pessoas, na imprensa mesmo, alguns debates, né, sobre quem vai jogar se fulano for contratado, o outro vai ficar no banco. Gente, todo mundo joga, é jogo que não acaba mais. Quem viu o Fla-Flu percebeu que se o Flamengo tivesse à sua disposição mais jogadores que pudessem entrar na partida, e o Flamengo tinha meio time, praticamente 5 jogadores, 6 jogadores fora de combate, alguns importantes e titulares. Não tinha Pedro, Bruno Henrique, Pulga, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno e até o Mateuzinho, que está parado há um tempão, agora está voltando. Então eram vários jogadores suspensos ou contundidos, então o banco já ficou um pouco mais enxuto. E o Flamengo morreu no segundo tempo, porque fisicamente o time ficou no bagaço. 2 semanas com jogos pesados, Atlético Paranaense 2 vezes, o Palmeiras no meio desses 2 jogos, 2 deles fora de casa, gramado sintético. O Fluminense fez um jogo contra o Inter, descansou, estava muito mais inteiro o time tricolor na segunda etapa. Então, por mais que o elenco seja farto para disputar 3 competições com possibilidade de título, de vitória, é preciso mais jogadores. E é por isso que eu vou mostrar para vocês que mesmo com o calendário mais enxuto que existe na Europa, bem menor, bem mais razoável, tem muito jogo, mas não como no Brasil, você vai ver o que acontece. Eu vou mostrar para vocês o campeão europeu. Tá, não estou aqui a comparar o Flamengo com o Manchester City. Cada um dentro da sua realidade buscando o quê? Um posicionamento. Houve um jogo contra o Chelsea, na temporada passada, em que a imprensa inglesa destacou o fato de o banco, em determinado momento, do City, ele poupando alguns jogadores, o Guardiola e tal. Então você tinha um banco, o Grealish estava no banco, o Haaland estava na reserva. Então quando ele poupou parte do seu time titular, o banco valia cerca de 500 milhões de libras. É muito dinheiro, muito dinheiro. Ou seja, era um banco mais do que milionário. E como o clube tem dinheiro, ele busca jogadores para isso, para ter essa competitividade. Hoje o Flamengo já está numa posição de mercado, contratando jogadores por cifras próximas, muito próximas, às praticadas pelo Milan. Pelo poderoso, tradicional Milan, o segundo maior campeão da Liga dos Campeões. Só tem menos títulos do que o Real Madrid. São 7 títulos do Milan. E que voltou a fazer boa campanha dessa vez, chegando inclusive à semifinal. O Milan contratou agora 2 jogadores no futebol inglês, o Pulisic, por cerca de 20 milhões de euros, e por 15 milhões aproximadamente o Loftus-Cheek. Esses 15 milhões de euros que o Milan então pagará pelo Loftus-Cheek equivale o quê? É o mesmo valor que o Flamengo propôs pelo Claudinho, ao Zenit da Rússia. E os 20 milhões pelo Pulisic, né, não são muito distantes aí dos 16, 17 que o Flamengo pagou aproximadamente pelo Gabigol, quando ele foi contratado. Sendo que o Flamengo pagou 13 ou 14 aí pelo Cebolinha, depende das metas aí atingidas, pode subir mais esse valor, 14 pelo Pedro, agora Ayrton Lucas, o Luiz Araújo, jogadores que são contratados por 8, 9, 10 milhões de euros. Enfim, hoje o Flamengo pratica cifras muito próximas às do Milan, que não é um dos maiores clubes da Europa hoje em termos de investimento, embora seja uma das camisas mais importantes, mas lá é euro, né? O euro vale bem mais que o real, 5 vezes e pouco mais do que o real. Já chegou a 6 e tanto, quase 7
não faz muito tempo. Então, a diferença do câmbio mostra que se o Flamengo tivesse o faturamento em euros, como esses clubes, ou se a moeda brasileira estivesse mais valorizada, essa diferença seria menor. Isso é impressionante de fato. E por isso, você vai ver agora nessa tela, o Flamengo tem esse elenco muito recheado. Então você vê aí que o Flamengo tem hoje jogadores importantes na reserva. Os nomes em vermelho são os reservas em tese de uma escalação que vinha sendo, digamos assim, uma espinha dorsal das escolhas que vinha fazendo o São Paulo há algum tempo. Claro que alguns recuperaram posição, como o Davi Luiz, o Alan ainda não jogou como titular até a gravação desse vídeo, mas tomando como base Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulga, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, você tem essa realidade aí, ó. Reservas que o Flamengo teria hoje, contando com as possíveis contratações de Claudinho e o Wendel. Rossi e Santos, goleiros. Varela e Mateuzinho, laterais. Rodrigo Caio e Pablo, zagueiros. Davi Luiz, também zagueiro. Felipe Luiz para lateral esquerda. O Alan, volante. O Vitor Hugo também para o meio campo. O Wendel para o meio campo. Claudinho, Matheus França para a reposição da Arrascaeta. Luiz Araújo, Matheus Gonçalves podendo fazer o papel ali pela direita, que costuma ser do Everton Ribeiro, com características diferentes, claro. E o Gabigol, né? Você tem o Gabigol e tem também para o ataque o Pedro, o Bruno Henrique, o Cebolinha. Olha só o elenco que o Flamengo já tem e vai tentando torná-lo ainda mais encorpado com a possibilidade de chegada desses dois atletas do futebol russo. Então o que fica muito claro é que o Flamengo, quando vai para o mercado dessa maneira, ele quer o quê? Ter jogadores em profusão no elenco muito farto, com muitas opções para, mesmo com contusões e suspensões, conseguir colocar em campo times fortes e brigar em todas as frentes. Eu acho que isso deveria inspirar outros clubes, né, que poderiam buscar também algo parecido. Ou seja, estrutura, salário em dia, contas em dia para fazer investimentos mais pesados. Embora, claro, a gente sabe, o potencial dos clubes ele varia de acordo com as suas possibilidades, sua popularidade, sua capacidade de arrecadação, e o Flamengo nisso, por ter a maior torcida do Brasil, está à frente. Mas preste atenção, toda vez que alguém estiver discutindo quem vai jogar, quem vai ser reserva, porque alguém vai ser contratado, ignore, é bobagem, não tem o menor cabimento essa discussão. Quem busca montar um elenco pretende, na realidade, ter fartura de jogadores para superar todas as adversidades inerentes a uma temporada pesada, o que sempre acontece no futebol brasileiro, especialmente no segundo semestre, com um acúmulo de partidas importantes de 3 competições para quem se classifica para Libertadores, está na Copa do Brasil e naturalmente joga a Série A do Campeonato Brasileiro.